Meus queridos e amados irmãos, graça e paz a vós todos. Somos todos irmãos. Eu sei que ao afirmar isto, eu incomodo os religiosos. Daí quando alguns deles ouvem isto, replicam dizendo, não somos todos irmãos. Todos são criaturas de Deus, mas irmãos somente aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, mediante os ritos da religião, que o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador. O segundo passo, batizar em águas para arrependimentos de pecados. Terceiro, agora se tornar membro dessa instituição religiosa, tendo o seu nome arrolado no hall de membros delas. E agora, feito isto, tem direito a participar do tal cerimonial que é, aspas, a Santa Ceia do Senhor. Agora, sim, essa pessoa se torna irmãos daqueles que lá já estão. É assim que eles veem, e são esses os argumentos que eles defendem a fim de justificar que nem todos somos irmãos. Queridos, nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Nós estávamos com Deus, Eclesiastes 12:7. O dia em que cada um de nós nascemos, depois de uma conjunção carnal entre um homem e uma mulher, o espírito, ele se reveste de carne e sangue. É assim que os religiosos nos vê em carne. Nós somos para eles isso que vemos e isso que eles veem. Mas eles não admitem que são espíritos. Nós, como espírito que somos, eles também são. A diferença é que nós temos o entendimento. A diferença é que o véu não está mais posto sobre nós e continua posto sobre eles. A diferença é que a nossa mente não está mais cauterizada. A deles estão. A diferença é que, como filhos de Deus que somos, nos tornamos, passamos a ser guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo, Romanos 8,14. Enquanto eles querem a suposta autoridade de um simples mortal que auto se intitula pastor, e outras nomenclaturas que dizem ter uma autoridade espiritual dada por Deus sobre a vida deles. Então eles preferem viver debaixo de preceitos dos homens, dos seus achismos, e também dos rudimentos da lei de Moisés que lá se faz presente. Então eles optam por isso, quando o Senhor é o Espírito. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Eu quero hoje falar sobre o tema, o golpe dos dízimos e ofertas para o sustento de suas mordomias. Vou mexer com eles. Há 3 dias atrás, num dos meus vídeos, pastor que eu conheço há mais de 30 anos, já disse isso aqui. Ele disse, amigo, pregue somente
a sua mensagem e para de ficar atacando os pastores. Se sentiu incomodado. Mas 6 pessoas foram lá e responderam a ele. Eu não respondo, mas também não critico esses irmãos que foram lá responder. Li as respostas, achei legal as respostas deles a esse tal. Um até disse assim: você é um deles, por isso que você está se ofendendo. E esse irmão está certo em dizer isso, porque eu o conheço. Esses homens são gananciosos, não gostam de trabalhar, vivem às custas dos outros, sempre viveram. Pede a eles para tirar um quinis. Pede um quinis a eles, a maioria não tem. E quando tem, paga sobre um salário mínimo. Se essas pessoas conseguirem alcançar a velhice, vão ter dificuldade. Vão viver com um salário mínimo ou então loas. Porque mesmo eles ganhando esses dinheiros que ganham com facilidade, eles põem tudo fora. Porque entra fácil, sai fácil. Se gasta no supérfluo, porque não sabem quanto custa ganhar. Então eles vivem o momento, e eu vou falar sobre isso, desse golpe dos dízimos e oferta para o sustento de suas mordomias. Lógico que nada é generalizado. A carapuça serve para alguns. Eu não cito o nome de quem quer que seja, nunca vou fazer isso. Eu combato o sistema doutrinal. Agora, se a carapuça serviu e serve, aí não é problema meu. Paulo, escrevendo na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 11, ele exortam a uma vida exemplar. Ele começa dizendo assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Gente, a gente não consegue enxergar isso na maioria, na grande maioria desses homens que se dizem pastores, líderes espirituais. Não conseguimos enxergar neles justiça, piedade, a fé, porque eles não andam por fé, eles andam por vista. Eles têm que ver para crer. Não vemos o amor. Eles falam tanto em amor, mas não vivem, não praticam o amor. Eu presenciei muito disso, pessoas precisando de remédios, de ajudas, e eu ouvi de muitos deles dizerem que não tinha. Mas comiam nos melhores restaurantes, tinham os melhores carros, planos bons de saúde, etc. e tal. Mas para frente talvez eu toque nisso. Mas não ajudava. Eu cansei de tirar do meu bolso e ajudar as pessoas quando eu tomava conhecimento. E mansidão e paciência é o que eles menos têm para com os filhos de Deus que lá estão. Então, Paulo exorta a Timóteo: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Mas eles estão envolvidos em muitas das coisas desta vida, deste mundo, porque são carnais, buscam as coisas terrenas, estão preocupados com o amanhã, em ter, em desfrutar, em possuir, em viver benesses enquanto aqui viverem. Então, Paulo exorta a Timóteo: fogem dessas coisas, pratica o amor, a justiça, a fé, a piedade, a paciência e a mansidão.
Eu quero daqui do 11 pular para o versículo de número 17. Prossegue ele dizendo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Eu gosto muito de Mateus capítulo 6, quando ali o Cristo adverte que não deveremos andar inquieto, nem preocupado com o dia da manhã, com comer, com beber, com vestir, com ter, com possuir, mas antes buscar o reino de Deus. O que muitos desses hoje fazem? Estão preocupados com amanhã. Não buscam as coisas do alto, de cima, como Paulo aconselhou os irmãos ali em Filipe, capítulo 3, versículo 1. Mas estão preocupados com as coisas terrenas. Então aqui em Mateus capítulo 6, Deus cuida, assim como Ele cuida da natureza. Ele disse assim: olhai e vede os lírios do campo, as aves, os animais, nunca lhes faltaram nada, porque o Pai cuida de tudo e cuida de todos. Então Paulo diz assim que façam o bem, sejam ricos de quê? De boas obras. Generosidade em dar e prontos a repartir. É o que não acontece com eles. Não são generosos. As pessoas dizimam anos e anos e anos. Eu comecei a dizimar nas Assembleias de Deus aos 16 anos. Eu já trabalhava de carteira assinada. Dizimei de 1971 até 1993. Faz a conta aí. Quando em 1993 o entendimento veio, eu parei de dizimar. Mas eu dizimei durante todo esse tempo. Lógico que isso não aconteceu comigo, porque graças a Deus eu sempre trabalhei. Mas eu vi muitos depois perderem os seus empregos e eram dizimistas. E passarem dificuldade. Eles que durante anos e anos dizimaram para o sistema religioso, quando ficaram desempregados, passaram dificuldade, porque eles não ajudam. O tratamento mudam. Lá, os melhores dizimistas, os maiores dizimistas, os melhores e maiores ofertantes são bem tratados, são tratados com diferença desses que menos. Imagina aqueles que não dizimam, aqueles que não ofertam. Gente, eu não estou aqui falando demais, apenas eu tenho coragem de falar que muitos não têm. Até muitos deles que lá continuam, quando assistem meus vídeos, eles concordam com isso, mas não têm coragem de falar, de se levantar contra, aspas, os ungidos de Deus, o anjo da igreja, o atalaia, o profeta. Eles não têm coragem de combater, como nós da graça de Deus temos. Porque nós estamos comprometidos tão somente com a palavra, com a sã doutrina, com esta pérola da graça de Deus. Não estamos preocupados com posições, com títulos. Não estamos preocupados com reconhecimento de homem algum. Não estamos nem aí para eles. O nosso compromisso é com esta verdade. Doa quem doer. Vamos sempre pregar esta verdade, a sã doutrina, porque não somos mais criança, hoje somos adultos, e o nosso alimento é este, ele é sólido. Prosseguindo, que
acumulem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, o evangelho doador de muitas instituições religiosas se transformaram em evangelho acumulador de muitas riquezas. O papel se inverteu. O melhor dar do que receber não existem em muitos desses lugares. Melhor é receber do que dar. Então este papel desse evangelho doador, dessas instituições, se transformou em evangelho acumulador de muitas riquezas. Enquanto pessoas sérias que estão lá acreditando naquilo que eles falam e ensinam, estão no mesmo lugar passando privações. Como eu já disse lá atrás, lá no início, muitos estão passando privações, necessidade em muitos desses lugares e não recebem ajuda, não recebem apoio financeiro. E eles tiram e arrecadam em nome de uma tal obra de Deus. Quando esta obra de Deus, que deveria ser realizada, ela não é realizada. A que eles realizam é uma outra obra, que eles atribuem serem de Deus, quando na verdade não são de Deus, porque a obra de Deus foi consumada na cruz do Calvário. Ela já foi feita, ela já foi realizada. Os espirituais me entendem. Sabe do que eu estou dizendo? Os carnais não. Porque eles vão dizer assim, não, nós fazemos a obra de Deus, nós pregamos o evangelho para as pessoas se salvarem, para livrá-las do inferno como lago de fogo e tormento eterno, para que elas possam serem salvas e irem para o céu. É esta a obra de Deus que eles se referem. Mas a de praticar o amor, de socorrer o pobre, as viúvas, os órfãos, necessitados, essas obras eles não praticam. Enquanto os seus estiverem cegos lá dentro desses lugares, eles vão continuar com o golpe dos dízimos e ofertas para os sustentos dessas mordomias que eles estão indo em busca. Porque é isto que eles querem, trocarem de carros, viajarem o Brasil todo e irem para o exterior, andar de avião, coisa que muitos não andaram ainda. Eles andam constantemente, vão a Israel. Eles criam siglas para que tenham mais títulos, é convenções, é conselho disso, daquilo, para faturarem cada vez mais e viverem nessas benesses enquanto aqui viverem. Moram nos melhores condomínios, nos melhores apartamentos, têm casas de praias, seus filhos estudam nas melhores escolas, têm planos de saúde, seus filhos, suas esposas, lógico, cada um deles se vestem nas melhores grifes. Essas reuniões que eles chamam de culto parece uma passarela. Veja lá, principalmente aos domingos à noite, os carrões que se estacionam no estacionamento e as roupas que eles vestem para irem para lá. Eles dizem que estão se apresentando diante de Deus, quando Deus é espírito, e o culto a Deus é em espírito e em verdade. Deus habita dentro de nós. O nosso culto a Ele é racional. Nós não precisamos de um templo e nem de um líder para que se possa realizar o verdadeiro culto a Deus. Então eles vão continuar fazendo estas farras que eles estão fazendo, essas festas, vivendo uma vida cheia de luxos e regalias, ao custo do sofrimento, do trabalho honesto dos filhos de Deus que lá estão. E até aqueles que visitam, eles usam de um argumento, não são constrangidos a contribuir. Mas as pessoas veem todos contribuindo, vão lá e contribuem também.
O que eles, na verdade, fazem com realizações de reuniões não é para adorar a Deus, mas sim para alcançar as suas conveniências e seus interesses. Quanto mais reuniões, mais dinheiro. Quanto mais pessoas, mais dinheiros. A verdade é que esses lugares, a grande maioria, se transformou em verdadeiro comércio. Eles estão focados nisto, preocupados que ao encerrar essas reuniões, quanto que entrou, quanto que rendeu, para que no outro dia possam desfrutar dessas mordomias. Eu conheci alguns deles que não tinham nada há 40 anos atrás. Hoje tem aviões, tem fazendas, tem canais de televisões, ou de televisão, e outras gráficas, editoras, cresceram. E estão querendo cada vez mais. E enquanto o véu estiver posto sobre o rosto dos nossos irmãos, eles vão sustentar esse sistema cruel, perverso e mau. Então fica aí esta palavra, o golpe dos dízimos e oferta para o sustento das mordomias, dessas supostas lideranças que eles dizem serem sobre a vida dos filhos de Deus que lá estão. Enquanto não despertarem, porque eles estão mortos espiritualmente. Paulo diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e o Espírito Santo te esclarecerá. Eu aqui não peço Pix, eu aqui não peço seja membro do meu canal, eu não peço aqui ajuda a ninguém, não peço. Eu nunca fiz isso, nem quando lá estava, eu pagava a gasolina do meu próprio bolso, eu nunca concordei com isso. Tenho minha consciência tranquila. Eu até gravei um vídeo há pouco tempo atrás e disse, eu acho até justo se a pessoa quer abençoar o outro, não tem nenhum problema. Se alguém quer chegar para você e dizer, eu quero te abençoar, não vejo nada de mais, mas pedir como eles pedem, acharcar como eles acharcam, pedir oferta, pedir pix, pedir ajuda, eu não concordo isso. Eu nunca concordei e não vai ser agora na visão que hoje eu tenho que eu vou praticar ou fazer tal coisa. Eu posso estar precisando, necessitando, mas eu jamais vou fazer isso. Eu dou de graça aquilo que de graça eu recebi. Hoje eu vivo essa liberdade, e eu quero que os meus irmãos também vivam. Hoje eu reino em vida, eu quero que os meus irmãos também reinem em vida, que eles descansem tão somente no Senhor, que eles entendam qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, que eles reconheçam Deus como único Senhor de tudo e de todos, soberano, e que não há nenhum adversário que se levante, que peleje contra Ele, porque Ele é soberano. Então queria que os meus irmãos tirassem o véu, que eles despertassem, que eles acordassem e parassem de frequentar essas sinagogas e ajudar que esses homens vivam em mordomias. Então fica aí esta palavra. Se você não é inscrito, se inscreva. Se gostou, divulgue e compartilhe. Meu muito obrigado, um forte abraço a cada um de vocês. Beijo no coração, graça neles. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.